a sua arguição a partir de agora, tá? Tudo bem. Boa noite, candidato, tudo bem? Boa noite, excelência, tudo bem. Candidato, iniciando a sua avaliação pela disciplina de língua portuguesa, diga para mim o plural de escrivão. Excelência, o plural de escrivão é escrivães. Perfeito, candidato. E o plural de alemão? Excelência, o plural de alemão é alemães. Perfeito. Candidato, qual é a forma correta? A pizza foi entregue em domicílio ou a pizza foi entregue a domicílio? Excelência, o correto é a pizza foi entregue a domicílio. Perfeito, candidato. Agora, soletre para mim a palavra ideia. Excelência, a palavra ideia ela é soletrada com I, D, E, I, A, sem acento, ideia. Perfeito, candidato. Você saberia me explicar o porquê não tem acento e desde quando? Excelência, de acordo com a nova ortografia, trata-se de uma paroxítona com um ditongo aberto, e pela nova regra, ditongo aberto não leva mais acento. Perfeito, candidato. Dando continuidade à sua avaliação pela disciplina de Direito, preste atenção no caso. Antônio, que é um desafeto de Pedro, faz um sinal de arma de fogo em direção a ele. Antônio cometeu algum crime? Excelência, um gesto de fazer uma arma contra uma pessoa pode ser reconhecido como um crime de ameaça. Poderíamos, então, dizer que a ameaça é um crime de forma livre, candidato? Sim, Excelência, a ameaça pode ser tanto por palavras como por gestos. Perfeito. Candidato, diga para mim qual é o prazo de conclusão do inquérito policial no caso de preso indiciado por tráfico de drogas. Excelência, no caso de um preso indiciado por tráfico de drogas, o período para a conclusão do inquérito policial é 30 dias, no caso dele estar preso, e 90 dias, no caso dele estiver solto. Esses prazos podem ser prorrogados? Sim, Excelência, prorrogados pelo mesmo período. Perfeito. Candidato, através de qual procedimento são realizadas as investigações policiais? Excelência, as investigações policiais são realizadas através do inquérito policial, dirigido pela autoridade policial, pelo delegado de polícia. Perfeito, candidato. Dando continuidade à sua avaliação pela disciplina de criminologia, diga para mim o que são as cifras amarelas. Excelência, as cifras amarelas dizem respeito aos crimes não registrados, não chegam aos órgãos oficiais praticados por funcionário público. Perfeito. Candidato, o que se entende sobre o movimento Lei e Ordem? Excelência, o movimento Lei e Ordem, ele se originou da escola de Chicago e era um movimento que tentava introduzir tanto o Estado como a população que convivia no local no combate à criminalidade, desenvolvendo programas de ações sociais para diminuir a criminalidade. Perfeito. Candidato, cite para mim 3 fatores sociais da criminogênese. Excelência, os fatores da criminogênese, eles são reconhecidos como fatores biológicos, sociológicos e psicológicos. Fatores sociais são vários, como, por exemplo, pobreza, falta de trabalho e também debilidade na educação. Perfeito, candidato. Muito obrigada e boa sorte. Obrigado. Obrigado, excelência. Andrei, muito bom. Muito bom. Vamos lá. Sobre a sua postura, muito legal.
você trazer o excelência, sinto falta disso quando não tem, acho importante que a gente, todo início de frase, trate o examinador e a examinadora por excelência, e aí inicie Sim. a resposta. Eu Agora, sobre... eu sempre tento Oi? repetir, falar excelência e repetir a sua pergunta para não esquecer. Que Sim, isso é vai, muito importante, não porque em aqui, né? perguntas mais longas, né, a gente Mas acaba perdendo. meu medo é o nervosismo da hora, por isso que eu tento acostumar a sempre repetir. Porque, na verdade, ali na hora, o nervosismo vem, a gente acaba perdendo alguns Sim. detalhes da questão, e além dessa perda de detalhes, se você repetir a pergunta, né, claro, de forma como se iniciando a sua resposta já, se você perdeu alguma coisa, muito provavelmente o seu examinador ele te lembre, né? Então, assim, Hum, eu te perguntei o prazo do inquérito, aí de repente você me vem com o prazo lá do CPP. E aí você fala assim, ó, o prazo discriminado no CPP é de 10 prorrogável por mais 15 ou de 30 dias com o réu solto. E aí ele me fala, não, mas não é do CPP, é da lei de drogas que eu quero, sabe? Porque uhum, você não repetindo aquilo que ele quer, muitas vezes pode ser que ele passe por isso, encare como se você não soubesse a resposta e, na verdade, sim. você não entendeu a questão pelo É. nervosismo do momento. Eu tenho medo de errar essas questões por besteira que você nem imagina. Eu Perder questão imagino. idiota é complicado. Não, é difícil. E ali a gente pode até achar que as questões elas são mais tranquilas, mas ali na hora é diferente. Tudo difícil, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Então, sobre criminologia, Andrei, os fatores sociais da criminogênese, achei muito bom que você me trouxe que eles podem ser biológicos, sociológicos, e aí você me trouxe a pobreza, a falta de trabalho e a educação, né, deficiente ali naquela sociedade. São corretos, tá, os seus exemplos? Os fatores sociais, de fato, eles se referem aos aspectos sociais e estruturais que influenciam na ocorrência do comportamento criminoso, e os exemplos são os mais diversos, como a desigualdade socioeconômica, a exclusão social, a marginalização, as condições de vida precária. Então, tendo ali uma desigualdade socioeconômica, essa desigualdade vem, por exemplo, com a falta de oferta de trabalho. A exclusão social e a marginalização vem com a pobreza. Então, está correto esses exemplos que você me deu, e a resposta também foi de uma forma completa. Sobre o movimento de lei e ordem, você me trouxe que, de fato, ele surge, então, da Escola de Chicago, né, que é uma teoria do consenso ali, e que propõe combate à criminalidade junto com a população para se diminuir esse aspecto criminal. Eu achei que aqui as suas respostas, a sua resposta foi um pouquinho vaga, tá? Nessa Uhum. questão, porque ela não me trouxe a ideia central da lei e ordem. A lei e ordem, ela surge nos Estados Unidos, né? Então, ela vem junto com o movimento da tolerância zero ali, e ela decorre da teoria das janelas quebradas, impondo, né, que inspirada pela escola de Chicago, como você citou, ela dá um caráter de sagrado aos espaços públicos, e também é chamada de realismo de direita ou neo-retribucionismo. Ela parte da premissa que os pequenos delitos eles devem ser rechaçados para prevenir, né, para cortar o mal pela raiz e para que as pessoas vejam como forma de prevenção geral que todos os crimes são penalizados. O movimento Lei e Ordem, ele vem de uma premissa que precisa do endurecimento da legislação e da inflação desse direito penal, colocando mais crimes ainda ali na nossa legislação. Então, você me trouxe a origem, né, que ela foi de fato inspirada na Escola de Chicago, mas não me trouxe esses aspectos importantes. O que você deu a entender que é a população, todo mundo junto ali como forma de prevenção, e na realidade, o que a lei e ordem prega é o direito penal como o supremo, criando novas leis e tendo essa inflação do direito penal, e fazendo com que os policiais não tenham discricionariedade nenhuma, e esses policiais, sem discricionariedade nenhuma, punem e rechaçam os pequenos delitos
como se eles fossem delitos grandes, não há essa diferenciação, portando mal pela raiz ali. Agora, sobre as cifras amarelas, de fato, elas são crimes, né? Elas são infrações que não chegam ao conhecimento, né? Não estão ali nas estatísticas criminais, e são crimes praticados com abuso de poder, arbitrariedade, né? Ou violência policial. As cifras amarelas, elas estão focalizadas na violência policial e não chegam, essas violências não chegam ao órgão fiscalizador, como a Corregedoria ou o Ministério Público, muitas vezes por medo de represálias dessas forças, tá? Então, você me falou que não chega ao conhecimento das autoridades e, além disso, que são praticadas por funcionários públicos. Está correta. Eu te daria 80 pontos em criminologia, né, por essa resposta da lei e ordem, que eu achei que faltou o essencial, tá? Agora, em direito. Em direito, de fato, eu perguntei para você qual é o procedimento em que são realizadas as investigações policiais. Esse procedimento é o inquérito policial, né? Que é de fato conduzido, né, presidido pela autoridade policial e executado pelas polícias judiciárias, que é a Polícia Civil, no âmbito dos estados, e a Polícia Federal, no âmbito nacional. Sobre o prazo da conclusão do inquérito, também muito bom, você soube me trazer que o inquérito, que o prazo para inquérito no tráfico de drogas, ele é de 30 dias, duplicáveis, né, no tráfico de drogas, se o réu estiver preso, e de 90 dias, também duplicável, se o réu estiver solto. Maravilha aqui. Sobre o Antônio, né, que é um desafeto de Pedro, e aí fez um sinal. De fato, é uma ameaça, se configura o crime de ameaça, porque a ameaça é um crime de forma livre, que consiste em ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, você me trouxe por palavra ou gesto, tudo certo também, ou qualquer outro meio simbólico, de causar a essa pessoa mal injusto e grave. Então, de fato, ficou configurada aqui uma ameaça através da forma gesto. Sobre a palavra ideia, você me soletrou corretamente a palavra ideia, frisando que o acento foi perdido ali pelo novo acordo ortográfico, que não é nem tão novo assim, e aí a gente tem que os ditongos abertos em palavras paroxítonas não são mais acentuados. E aí, outros exemplos disso são boia, estreia, heróico, jiboia, paranoia, plateia, todos esses não levam mais acento às paroxítonas, que tem os ditongos abertos. Correto também. Essa daqui, Andrei, você errou, da entrega em domicílio ou a domicílio. Nossa. Você me disse a domicílio, né? Marquei Disse certinho. a domicílio, eu falei. Na realidade, aqui a gente usa no nosso cotidiano a entrega a domicílio, né? Mas a entregar é um verbo que não é dinâmico, ele é um verbo estático. E aí ele não exige essa preposição a, porque não demonstra movimento esse verbo. Então, quem entrega alguma coisa, entrega no apartamento, na casa. Então, não entrega ao apartamento ou à casa. E aí a gente tem que a distinção entre em domicílio ou a domicílio se dá pela significação do verbo. E essa significação ela pode trazer a ideia de um verbo estático ou dinâmico. Se a gente está falando de verbos estáticos, eles não exigem a preposição a, e se usa em, dando ali o adjunto adverbial de lugar. Quando a gente está falando dos verbos dinâmicos, como chegar, nós utilizamos a preposição a. Então, essa daqui você errou. A entrega é em domicílio. Outro exemplo que eu também já vi cair em prova oral é a questão do leciona-se. Leciona-se piano em domicílio, e não a domicílio. Porque quem leciona, leciona em algum lugar, leciona na casa, dar aulas na casa, e não a casa com o acento gráfico aí, de indicativo de crase.
Sobre o plural de escrivão, você me soletrou, você me disse corretamente, escrivão, escrivães, e alemão, alemães. Então, aqui também está tudo certinho. Essas palavras terminadas em ão ali, pela terminação, tem a formação em vários plurais, então é bom a gente pegar uma gramática e ficar um pouquinho esperto com elas, porque elas podem confundir ali na hora. Em português, eu te daria, então, 70 pontos, fechando a sua banca com uma nota de 80 pontos, tá, Andrei? Ok. Certinho? Muito obrigada. Sim. Uhum. Obrigado. Deixa eu pegar o material. Eu divido a tela, tá, gente? Então, vocês estão me vendo mexendo aqui, mas é pelas perguntas. Vamos lá, Marcos. Vamos lá, Excelência. Perfeito. Candidato, boa noite. Boa noite, Excelência. Iniciamos a sua avaliação a partir de agora com a disciplina de língua portuguesa. Candidato, diga para mim qual é o coletivo de pães. Excelência, o coletivo de pães é fornada. Perfeito, candidato. A palavra juiz recebe acento? Excelência, a palavra juiz não recebe acento. A palavra juíza recebe acento? Excelência, a palavra juíza trata-se de um hiato, então a palavra juíza recebe acento. Perfeito, candidato. Candidato, conjugue para mim o verbo variar na primeira pessoa do singular, no presente do indicativo. Excelência, cortou, eu não entendi. Pode repetir, por gentileza? Você está me ouvindo agora? Sim. Voltou? Perfeito. Candidato, conjugue o verbo variar na primeira pessoa do singular, do presente do indicativo. Primeiro. Só um minuto, Excelência. Perfeito. O verbo variar na primeira pessoa do singular, do presente do indicativo, é eu vareio. Perfeito, candidato. Agora, dando continuidade à sua avaliação pela disciplina de Direito, observe o seguinte caso. Ricardo, que é um escrivão de polícia, recebe 10 mil reais em seu trabalho e se apropria desse valor de forma indevida. Ricardo cometeu algum crime? Excelência, na situação hipotética narrada pela senhora, Ricardo se apropriou, ele cometeu, segundo o artigo 312 do Código Penal, um crime de peculato. Peculato, apropriação, para ser mais exato. Perfeito, candidato. Há outras formas do crime de peculato, além do de apropriação? Sim, excelência. Segundo a doutrina, nós tem-se o peculato furto, peculato desvio, peculato eletrônico, peculato culposo, que consta no Código Penal. Perfeito, candidato. Dando continuidade à sua avaliação, preste atenção no seguinte caso. André resolve passear na Avenida Paulista e ele retira sua roupa e fica completamente nu. André cometeu alguma infração? Excelência, segundo o caso narrado pela senhora, André cometeu um crime de ato obsceno. Perfeito, candidato. Agora, me fale qual é a faixa etária considerada na adolescência, quando o indivíduo é considerado adolescente. Excelência, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a adolescência está entre 12, maior de 12 anos e menor e até 18 anos. Perfeito. Candidato, o ECA, ele pode se aplicar a pessoas maiores de 18 anos? Excelência, o ECA,
Só um minuto. Perfeito. Excelência, voltando à resposta. Em casos excepcionais, o ECA, sim, pode ser aplicado a maiores de 18 anos, desde que a ocorrência tenha sido aplicado com a pessoa com menor, mas ele pode atingir até a idade de 21 anos. Perfeito. Candidato, dando continuidade à sua avaliação pela disciplina de criminologia, diga para mim o que é uma cifra arco-íris. Excelência, a cifra arco-íris, ela tem até uma certa divergência na doutrina, mas, salvo engano, a cifra arco-íris é utilizada quando não chega a conhecimento das autoridades crimes com cunhos da comunidade LGBT. Perfeito, candidato. Diga para mim o que é a vitimização indireta. Excelência, a vitimização indireta é quando quem sofre, vou tentar explicar usando um exemplo. Um pai que tem uma filha estuprada, ele é uma vítima indireta do crime que a filha sofreu. Então, a vitimização indireta, ela não está relacionada diretamente à pessoa que sofreu o crime, mas, de alguma forma, essa pessoa sofre também. Então, essa é a vitimização indireta. Perfeito. Candidato, o que se entende por método longitudinal na criminologia? Excelência, não me recordo dessa questão. Perfeito, candidato. Muito obrigada e boa sorte. Obrigado. Vamos lá, então, Marcos. Muito bom também, tá? Em direito, eu já percebi que você é formado em direito, provavelmente, né? Educação física. Nossa, tá brincando. Você cita o artigo, cita todos os componentes do artigo, traz a questão doutrinária. Muito bom. Estudar direito é gostoso, né? É uma delícia estudar direito, né? Então, vamos lá, Marcos. O método longitudinal, esse que você disse que não se recordava... Na verdade, eu não sei, eu nunca ouvi falar. Vou aprender agora. Essa questão, quando veio na prova oral, assustou todo mundo, tá? Porque os métodos da criminologia, a gente está sempre esperando aqueles mais comuns, né? Aqueles que a gente lê em manuais de criminologia. Esse método, ele tem a ver com o decurso do tempo. Então, a gente tem dois métodos. O método longitudinal, que é esse que eu te perguntei, e o método transversal, um se opondo ao outro. O método longitudinal, ele trata-se de um estudo que ele é profundo e por um longo período de tempo em que diversas variáveis são utilizadas ali. Então, o intérprete, né, o criminólogo que está ali, ele não interage diretamente com os indivíduos e passa um período considerável fazendo observações. Então, esse método, a gente está falando de anos, décadas, e ele traz resultados mais precisos do que o método transversal. O método transversal, ele serve para um determinado grupo por um determinado período, tá? Então, ele é um método que observa em um ponto só. Os gráficos que mostram para a gente, eu acho mais fácil a gente gravar por imagem, eles mostram que o decurso do tempo no método longitudinal, ele é uma linha na horizontal, enquanto o método transversal é uma linha na vertical, porque a gente estuda aquele período pequeno e aí a gente tira algumas conclusões daquele período pequeno, como, por exemplo, a quantidade de crimes que acontecem no Dia da Mulher ou no Natal, sabe? Então, a gente pega períodos menores, temos dados menos precisos, mas é uma forma de dar celeridade
a esse estudo. E no método longitudinal, períodos bem maiores e dados mais precisos e observação dessa realidade sem a interação e de forma muito mais profunda. Sobre a vitimização, tá tudo certo com o método longitudinal? Você conseguiu pegar? Eu sim. Uhum. Beleza. Então, é o período de tempo prolongado. Sobre a vitimização indireta, perfeito começar com um exemplo, tá? Não vejo problema nenhum, até porque você iniciou com um exemplo, né, do pai que teve sua filha violentada, estuprada, e aí ele acaba sofrendo com isso. E aí você me disse que pessoas que não aquela que sofreu a infração, acaba, por consequência dessa infração, sofrendo, tendo esse sofrimento por ver a filha ali. Um outro exemplo doutrinário bom e mais prático, né, é quando a mãe ela leva os filhos para a escola, por exemplo, com o seu carro, e aí esse carro ele é furtado. Não só a mãe, que é proprietária do bem, sofre com isso, mas os filhos também sofrem porque agora eles perderam um meio de transporte de ir para a escola. Então, a vitimização indireta se refere a esse impacto, né, que o crime ele acomete sobre os indivíduos que não foram diretamente violentados, vitimados, mas eles são afetados dessa outra maneira. Isso inclui membros da família, amigos, colegas de trabalho, que são afetados emocionalmente e financeiramente por esse crime cometido contra outra pessoa. Certinho, você me explicou isso, iniciou com um exemplo e depois deu a teoria, né, a parte teórica, essa inversão não tem problema nenhum. Sobre a cifra arco-íris, você citou a divergência doutrinária, né? Assim como na cifra rosa a gente tem a divergência doutrinária, se é crimes de cunho homofóbico, se é crimes contra a mulher, mas você me trouxe o conceito correto. A cifra arco-íris, ela trata dos crimes cometidos contra pessoas, e essa sigla, eu quero que vocês gravem, LGBTQIA+. Porque muita gente para no LGBT. E agora a gente tem, então, essa continuidade dessa sigla que identifica lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, transgêneros, fluidos, intersexo, assexual e as demais identidades de gênero representadas pelo caractere mais ali, né? E essa comunidade, ela é afetada pelo simples fato da sua condição, da sua orientação sexual. São crimes de caráter homofóbico e que não são noticiados. Muito bom seu desempenho em criminologia. Eu te daria uma nota de 80 pontos por esse erro aí nessa terceira, que você respondeu que não se recorda. Então, não tem como dar uma nota com o não me recordo. Mas nesse tipo de questão é difícil a gente tentar ali. Eu não ia saber nem enrolar. É assim mesmo. Nesse tipo de questão que todo mundo fala não pode usar ou não me recordo, né? Mas nesse tipo de questão, eu não sei se daria ali para tentar encaixar os métodos tradicionais que a gente já conhece, né? O empirismo, que é um método indutivo, sociológico e biológico, eu não sei se daria para encaixar, mas vale tentar, tá? E aí, em direito, eu te perguntei qual é a faixa etária considerada adolescência. Você me explicou certinho também, de acordo com o ECA, a criança, ela é a pessoa que tem até 12 anos, né? Então, 11 anos, 12 meses, 360 são crianças. E a partir dos 12 completos até os 18 incompletos são considerados adolescentes. O ECA, de fato, ele pode se aplicar excepcionalmente das pessoas as pessoas com entre 18 e 21 anos de idade. Certinho também. Sobre o André ali, que retira a roupa e fica nu, de fato, ele comete o crime de a prática do ato obsceno, né, que está ali contra o pudor público no nosso Código Penal. A prática do ato obsceno, nisso é importante que eu faça essa anotação, ele é um crime que muda de acordo com
a mudança da sociedade, o decorrer do tempo da sociedade. Aquilo que hoje para nós é considerado ato obsceno, daqui a 20, 30 anos nós não saberemos. Então, cabe ao intérprete, né, da lei analisar se aquilo, de acordo com a data do fato, se configura ou não um ato obsceno. Então, depende ali da adequação no caso concreto. Tá certinho? Para a gente andar nu na rua ainda é um ato obsceno, então ele praticou o crime do 233 do Código Penal. Sobre o Ricardo, né, que se apropria dos 10 mil reais, ele de fato cometeu o crime de peculato. O crime de peculato é um crime próprio, né, cometido por funcionário público contra a administração pública em geral, e ele consiste, o caput dele traz o peculato apropriação e o peculato desvio do 312. Então, a gente tem que é crime de peculato apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, e que tenha a posse em razão do seu cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. No parágrafo 1º, a gente tem ali a figura do peculato furto, né, que ele não tinha a posse em razão do cargo, mas ele se utiliza desse cargo para fazer a subtração. E a gente tem também o peculato culposo, onde o agente age com imprudência, negligência ou imperícia, permitindo que terceira pessoa, ele concorre para que terceira pessoa furte esse bem, violando ali o dever objetivo de cuidado. Em direito, sua pontuação é 100, tá? Você acertou tudo certinho. E agora, em português. Em português, você errou Não existe essa palavra. a conjugação do verbo variar. Eu fiquei com uma... Existe a palavra. Olha, e é o tipo de questão que ali na hora é complicado, porque a gente não costuma conjugar certos verbos em certos tempos. Variar é um verbo que a gente não costuma conjugar, como eu vario, né? E aí, algumas pessoas até brincam, né, com eu vareio. E aí a gente tem que lembrar o quê? Que o verbo variar é um verbo regular, e ele, conjugado na primeira pessoa do singular no presente do indicativo, é o vario, normalmente, tá? Então, aqui você errou. Sobre a acentuação, né, de juiz e juíza, você apontou corretamente. Juiz, ele é uma oxítona terminada em Z, não recebendo acentuação gráfica, enquanto juíza ela se acentua pela regra do hiato, que é a separação de duas vogais, né, que são contíguas, mas que na hora de separar elas ficam em sílabas separadas, porque duas vogais nunca ocupam uma sílaba. E aí, de fato, juiz não recebe acento pela norma padrão e juíza recebe acento pela regra do hiato, a segunda vogal tônica. E aí o coletivo de pães, de fato, é fornada. Então, em português, você tirou uma nota de 70 pontos. Eu fecharia a sua banca com uma nota de 75 pontos. Certo, Marcos? Tá certo, tranquilo. Muito obrigada, muito bom. Obrigado, senhora. Agora, deixa eu pegar português. Vamos lá, Tiago? Boa noite, excelência. Vamos. Boa noite. Candidato, iniciando a sua avaliação pela disciplina de língua portuguesa, eu gostaria que você me dissesse que tipo de substantivo é a palavra guarda-chuva. Substantivo composto, excelência. Perfeito, candidato. Me diga qual é o plural de pé de meia. Excelência, o plural de pé de meia são pés de meia. Perfeito, candidato. Essa palavra leva hífen? Não, excelência. Perfeito, candidato.
Agora, observe a seguinte frase. O campeão de luta livre é um touro. Touro, o substantivo touro, tem sentido denotativo ou conotativo? Tem sentido conotativo, excelência. Haja visto que é um sentido figurado a frase é aplicada. Perfeito, candidato. Dando continuidade à sua avaliação pela disciplina de Direito, me diga o que apregoa a teoria tripartida do direito penal. A teoria tripartida, excelência, ela versa sobre a configuração do crime a partir do fato típico, ilícito e culpável. Formando essa tríade, você alcança a configuração do crime em si. Faltando uma dessas elementares, a gente não se dá o crime efetivamente. Perfeito, candidato. Agora discorra para mim sobre o princípio da legalidade no aspecto do direito penal. O artigo 1º, excelência, do Código Penal versa que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem a prévia combinação legal. Esse artigo, essa denominação também versa na Constituição Federal e assim, para que algo seja rotulado como lei efetivamente, ela depende da aprovação de um Congresso, ela depende de uma sanção legal. Dando um exemplo prático, cuspir no chão. Cuspir no chão é um ato, assim, nojento ou abjeto, mas ele não é configurado como crime. A partir do momento que há uma sanção de uma lei incluída no Código Penal, ele passa a vigir como um crime, efetivamente. Ou seja, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem a prévia combinação legal. Perfeito, candidato. Agora preste atenção no seguinte caso. Marcelo, que é um procurado pela justiça, é parado pela polícia. E ele informa os dados do irmão. Ele comete transgressão? E qual? Sim, excelência, ele comete o crime de falsidade ideológica. Haja visto ele se passar por uma pessoa que ele não é. O conteúdo em si do documento, ele está correto. Agora, em relação à pessoa que é divergente, é que encontra-se em desacordo com a lei. Perfeito, candidato. Dando continuidade à sua avaliação pela disciplina de criminologia, me diga o que é a filosofia do sonho americano no contexto da criminologia. Excelência, a teoria do sonho americano versa sobre está incluso entre as teorias do consenso e ela versa sobre a impossibilidade dos meios empregados somado à escassez de meios a se alcançar o objetivo, tornar a busca pelo um ideal, aquilo que as pessoas idealizam como algo impossível. Ou seja, é passado a quem convive na sociedade que podemos alcançar determinados lugares, status sociais, trabalhos de expressões. Todavia, pela impropriedade do que nos é oferecido para atingir esse ideal, em si é quase que inalcançável. Perfeito. Candidato, você se recorda do nome dessa teoria que você está me citando? Teoria da associação diferencial, excelência. Perfeito, candidato. Agora, eu queria que você me descrevesse o que é a teoria espacial no contexto da criminologia. Excelência, a teoria espacial versa sobre
as causas e as concausas do crime relacionado ao ambiente social em que se é enquadrado, sobre as construções das cidades, os meios, como elas são construídas, como elas se desdobram, sobre como essa fundamentação de construções dentro de um espaço geográfico, ela é prejudicial para geram, na realidade, uma abjeção de classes mais favorecidas a classes menos favorecidas. Então, esse âmbito social, ele faz um limbo entre essas pessoas, essas pessoas que convivem dentro da sociedade. Está voltado para as construções e bases da própria sociedade em si. Perfeito, candidato. Agora me diga como a teoria marxista enxerga o crime. Excelência, a teoria marxista enxerga que existe preponderantemente uma classe dominada em prol de uma classe dominante em prol de uma classe dominada. O sistema inteiro, desde a produção de normas até a aplicação das leis, bem como o convívio em sociedade, ele é determinado por uma casta superior em relação a uma casta inferior, né? Existe essa distinção, né? Essa segregação e essa imposição de pessoas que estão em um nível social maior. Perfeito, candidato. Muito obrigada e boa sorte. Obrigado. Está nervoso, Tiago? Pouquinho. Pouquinho? Uhum. Eu percebi que nas respostas de criminologia, você começava bem, e aí você começava a dar uma misturada nos conceitos. Sabe? Por exemplo, quando eu te questionei sobre a teoria espacial, você me trouxe ali você me trouxe o conceito central, né, do espaço geográfico, e aí você deu uma misturada com teoria do conflito, me trazendo que o espaço geográfico ele propicia algumas classes, mas quando a gente fala em classe, em desigualdade social, a gente sai das teorias ali do consenso, né? A teoria espacial ela vem da Escola de Chicago, então a gente sai ali do consenso e já parte para o conflito, tá? E aí, sobre o sonho americano, mesma coisa. Eu senti que você me explicou, você me deu todos os conceitos ali da teoria da anomia. E aí, quando eu te questionei o nome da teoria no final, Eu ia você falar. a Eu me associação. embolei. Porque, na realidade, a associação diferença anomia, ela vem ali mais ou menos junto com a ideia de associação diferencial, né? Da imitação desses comportamentos criminosos e da criação de grupos, de gangues que propiciam e propagam esses comportamentos criminosos. Mas a anomia, ela está ligada ali, a anomia de Robert Merton, ela está ligada ao conceito de meios institucionalizados para se atingir as metas socioculturais. Então, a gente tem que, quando esses meios institucionalizados, eles não refletem a realidade dessas metas, ou seja, você trabalha, você estuda, você não consegue atingir o status, a riqueza, você entra num estado de que, como se a lei não existisse, ou como se a sensação de imposição da lei ela não tivesse essa força sobre os indivíduos, porque eles acham que esse sistema não funciona para eles. Ainda assim, dentro de criminologia, quando eu te questionei sobre o sonho americano, ele é associado à teoria da anomia de Robert Merton, mas o sonho americano em si, ele é uma ideologia que acontecia ali na sociedade americana e que dizia que enaltecia a riqueza, dizia que estava tudo certo ali com eles.
E aí, esses pequenos grupos que não conseguiam, né, essas minorias que são desfavorecidas e que não conseguiam atingir as metas através dos meios institucionalizados, começaram a fazer um movimento de rebelião, inovação, e aí o crime surge dessa sensação de que a lei não existe ou do enfraquecimento dessa lei. O sonho americano em si é uma filosofia que vigia na época da teoria da anomia. E o sonho americano é aquele antes da quebra do dólar, né, das grandes crises, que dizia que a classe média era uma ideologia preconizada pela classe média, que estava tudo certo ali, que o pessoal conseguia ter seu carro, conseguia ter sua casa. E aí essa galera se voltou contra esse sonho americano, porque eles não conseguiam ter o carro, a casa, o status e a riqueza através do trabalho e do estudo, por exemplo. Certo? Aí a teoria espacial, de fato, ela veio ali da escola de Chicago, tá? Ela é desenvolvida ali na escola de Chicago, surge na época de 1920, e ela estuda a criminologia urbana, enfatizando a importância, né, como se dá a relação do ambiente físico com a ocorrência de crimes. Então, a teoria espacial, ela tentou incorporar técnicas de análise como a geografia, o mapeamento criminal, é dali que veio os pontos quentes, né, os hot pockets, vendo em qual determinada área da cidade aconteciam mais ou menos crimes, e aí ela trouxe algumas medidas de prevenção, como a iluminação pública, como a configuração ali da rua e a presença de espaços públicos e de vigilância ali nesses espaços públicos, e como que a falta de oportunidade que se dá dentro do ambiente influencia no cometimento ou não do crime. Tudo isso é chamado de prevenção situacional. Sugere, então, a mudança ali do ambiente físico, que pode ajudar a reduzir oportunidades dos crimes acontecerem através do design urbano e da vigilância natural, certo? Então, de fato, ela está ali, ela foca na construção da cidade, no ambiente social, no meio como elas são construídas e se desdobram ali as construções do espaço geográfico, mas aí você me trouxe um conceito de classe e eu dei uma quebra que eu fiquei sem entender direito. Aí, sobre a teoria marxista. A teoria marxista, então, é uma teoria do conflito, né? Aqui você explicou corretamente que há uma classe dominada e uma classe dominante, e que o sistema inteiro ali, inclusive a legislação, ela é moldada para que se continue propagando a desigualdade social, para que as pessoas que têm condições continuem tendo, para que as pessoas que não têm também não continuem tendo. E aí a gente tem a seletividade do direito penal, e a criminalidade ela é vista como um produto dessa desigualdade. Então, a pessoa comete o crime devido à sua situação socioeconômica dentro da sociedade, porque dentro dessa sociedade, elas não têm elas não têm acesso a recursos e oportunidades necessárias para sobreviver, e são levados a recorrer ao crime. E aí o criminoso, para a teoria marxista, ele é visto como uma pessoa que, em palavras menos bonitas, ele é uma pessoa que é um coitado, né? E que ele não tem condição, o crime fala mais alto porque ele não tem condição de se desenvolver dentro dessa sociedade, até por essa predominância de uns contra outros, tá? Em criminologia, eu te daria uma nota de 70 pontos, tá? Porque você me trouxe, de fato, o conceito de anomia, você me trouxe, de fato, as palavras-chave ali da teoria espacial, mas, e você respondeu corretamente a teoria marxista. Esses 30 pontos são por conta do seu erro da associação diferencial, e, além disso, na teoria espacial, eu senti que você deu uma confundida. Aí, sobre direito, Tiago.
Aqui, quando eu te perguntei sobre a identificação, né, você dar a identificação para a polícia de forma errada, informando os dados do irmão, você me trouxe que ele comete crime, só que você me trouxe que ele comete um crime de falsidade ideológica. E aqui eu não te falei sobre a apresentação, falsa identidade, porque eu não falei para você sobre a utilização de documentação ou não. A falsidade ideológica é aquela que a gente insere uma ideia falsa num suporte, num documento verdadeiro. E aí, a falsa identidade, ela é a simples atribuição de identidade falsa sem a utilização do documento falso. E foi isso que o Marcelo acabou cometendo aqui. Então, ele comete crime, mas qual é o crime? Você errou e me trouxe um documento que não estava na questão. Por isso que eu te perguntei se você estava ansioso. Eu acabei me embolando nos pensamentos em relação a isso. Os pensamentos. Aí, sobre o princípio da legalidade. Você me trouxe aqui o que eu senti falta, tá? A legalidade dentro do direito penal, ela é composta por 2 subprincípios. Você me citou no artigo, corretamente, né, o artigo 1º do Código Penal, que diz que não há crime e nem pena sem lei anterior, né, não há crime sem pena, não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia combinação legal. Dentro desse artigo 1º, a gente tem a anterioridade, né, e a reserva legal. Então, a gente tem que a reserva legal é, de fato, aquilo que você me explicou, que o crime ele só vai ser crime se estiver numa lei formal aprovada pelo processo legislativo, aprovada pelo Congresso Nacional. E, além disso, a gente tem a anterioridade compondo o conceito de legalidade. Você me deu um exemplo prático, isso eu acho legal, porque se tem alguma coisa sedimentar na sua resposta, a gente dá ali. A sua resposta está perfeita, a única coisa que para mim faltou foi citar esses 2 subprincípios que compõem a legalidade. Então, se você me respondesse sobre os 2 subprincípios e me trouxesse o artigo 1º do Código Penal, estaria perfeita a sua resposta. E aí, sobre a teoria tripartida do direito penal. Aqui você foi cirúrgico, me trazendo, então, que é fato típico, ilícito, culpável, trazendo que essa tríade, ela configura o crime, e faltando qualquer elementar, a gente não tem a configuração do crime. É isso mesmo. Para a teoria analítica do crime, a gente tem crime como fato típico, que é aquele que inclui a conduta, o resultado, o nexo causal e a tipicidade. A gente tem a ilicitude, né, que é aquele elemento do crime que vai de encontro ao ordenamento jurídico, contra esse ordenamento jurídico, e aqui é muito importante pedir para vocês estudarem as excludentes de ilicitude, e a culpabilidade sai desse mundo do fato e parte a analisar o agente que cometeu essa infração, se ele é culpável, né, ou seja, se há uma exigibilidade de conduta diversa, potencial consciência de ilicitude e a imputabilidade do agente. Aqui você me respondeu corretamente. Em direito, eu também te daria uma nota de 70 pontos, porque você errou completamente a terceira questão, me respondendo sobre falsidade ideológica, mas acertou as 2 primeiras. Aí, em português, eu te perguntei sobre o sentido conotativo ou denotativo de touro ali, né? Naquela metáfora, o campeão da luta livre é um touro, e aí, de fato, está no sentido conotativo, trazendo o sentido figurado. A gente tem que a denotação, ela trata de um significado primitivo, básico, literal da palavra, enquanto a conotação é o inverso, trazendo o sentido simbólico figurado. Aqui você acertou corretamente. Sobre o plural de pé de meia, de fato, é pés de meia. Quando a gente tem um substantivo que é ligado por uma preposição, a gente só pluraliza o primeiro substantivo. Então, como exemplos, a gente tem ali pés de meia, mulas sem cabeça, pores do sol, muito importante, pores do sol, eles já questionaram bastante na última prova. E aí, no hífen,
Você errou. Eu fiquei pensativo. Ainda ia falar que tem, porque é um caso de excepção, De exceção. excepcional. Tem É até isso mesmo. cor-de-rosa, salvo engano. Cor-de-rosa, Arco da É, Velha, Água eu de fiquei Colônia. Eu já caí nessa pegadinha com o professor Léo. Eu realmente dei mole nessa aí. Eu caí nessa pegadinha ontem mesmo, viu? Então fique sossegado. Aí, sobre o substantivo guarda-chuva. Então, a gente tem um substantivo composto ali, né? Que é composto pela junção de duas ou mais palavras ali na composição de palavras. Isso também é importante que vocês Justa estudem posição, né? por justa posição. E aí... Não é por justa posição, Justa não, porque... posição. Ah, tá. Não é não. Nossa, me fugiu a ideia. É por isso que eu nem mencionei isso, eu mencionei só o outro para não. Não, porque justa posição é aquele que não tem hífen, É. né? Guarda-chuva não é por aglutinação. Bom, vou ficar te devendo. Não, tudo bem. Então, guarda-chuva, de fato, é um substantivo composto, é muito importante também, e isso se cobra muito, pouco cobrado em objetivas, mas muito cobrado numa fase oral, os tipos, né, as espécies ali de substantivo. É importante que a gente saiba o que é um substantivo primitivo, derivado, simples ou composto, se ele é comum ou próprio, se ele é abstrato ou concreto, e os coletivos eu não preciso nem falar, é uma espécie de substantivo e que cai bastante. Tá? Então, aqui você acertou. Em português, eu te daria uma nota de 80 pontos. A gente fecha a sua banca com uma nota total de 73 pontos, tá, Tiago? Perfeito. Certo, pessoal. Eu vou parar a transmissão aqui. E aí, a gente conversa mais um pouco. Sobre postura, tá todo mundo muito bem, tá? É isso aí mesmo. Alguns têm, isso eu prefiro não influenciar, alguns têm o comportamento mais, com umas respostas mais diretas, objetivas, outros, como o Tiago, por exemplo, dissertam um pouco mais, alguns citam artigo de lei, como o Marcos, outras pessoas preferem não citar, isso eu acho que numa banca oral, a gente tem que também obedecer à individualidade de cada pessoa, e ali na hora a gente